Olha, hoje não existe a utilização. O único aparelho na ginástica atualmente que sempre foi utilizada a música é somente a prova de solo na ginástica artística feminina. Além disso, a gente tem a ginástica rítmica com acompanhamento musical, mas tanto a ginástica artística masculina como a ginástica de trampolim das modalidades olímpicas não utilizam acompanhamento musical. E essa proposta sempre é citada, mas não tem esse tipo de desenvolvimento. As meninas utilizam o acompanhamento musical na ginástica artística feminina sem poder ser uma música cantada, enquanto que na ginástica rítmica hoje, além da utilização da música, é possível até utilizar músicas com a presença de voz, com a presença de cantos. Então a Federação Internacional trouxe essa inovação já para os últimos anos de competição, o que também vem fazendo com que o público se aproxime cada vez mais aí dessas apresentações. Quebrando gelo, né? Galera comparecendo em ótimo número, torcida bem animada. Essa 11ª edição da etapa aí em Osijek, na Croácia. Osijek é a 4ª maior cidade do país, com mais de 114 mil habitantes. E olha a renovação no público também. Diferentes faixas etárias acompanhando a competição. A gente tem a apresentação para a gente trazer então das finalistas: Radvilova, Federova, ambas ucranianas, ao limite de 2 atletas por país em cada uma das finais. Eriksen da Noruega, Belak da Eslovênia, de quem a gente falava, Haas de Israel, Tchalsek é croata, por isso barulho, né? A gente falou dela também há pouquinho, a Kiselev, eslovena, ela que a gente vai acompanhar. Kiselev da Eslovênia. A gente vai fechar com a Hussein, a egípcia. Tivemos ainda como reservas Cheung, Virova e Kait, também da Croácia. A apresentação, na ordem da apresentação, a gente vai começar com a primeira das 2 ucranianas, a Radvilova. São 2 saltos para cada. Rafael também aqui com a gente, dizendo que tá com saudades do Kohei Ushimura. Volta pra gente, ícone. Bom gosto, né? O ícone ficou afastado ano passado das competições. Ele teve uma lesão no Campeonato Mundial em 2017. O ano de 2018 competiu um pouco somente, teve ali de volta no Campeonato Mundial, onde conquistou também uma medalha na barra fixa. Kohei Ushimura é um dos grandes nomes na ginástica ainda em atividade, atual campeão olímpico no individual geral, e vai tentar a disputa em Tóquio 2020, competindo em casa, o japonês. É um dos grandes nomes que o público sempre pede a participação dele. Provavelmente vai estar com a equipe do Japão no Campeonato Mundial de Stuttgart nesse ano, em 2019. Primeiro salto, a gente tem um número composto por 3 algarismos, normalmente, né? O primeiro algarismo se refere ao tipo de entrada, entra-se de frente, de costas ou de lado, e na sequência o tipo de pirueta, né? Radvilova, no seu primeiro salto, é feita uma média dos 2 saltos. A ginasta da Ucrânia executou a sua primeira participação no salto. Uma história interessante, ela é casada com Igor Radvilov, um outro ginasta medalhista olímpico e muito conhecido também. Então, um casal aí, ambos competindo em altíssimo nível na ginástica. Aí a primeira participação dela, ela faz uma abordagem de frente na mesa, um meio giro, um mortal com mais meio giro, uma boa chegada. Aí toca de frente, mortal com meia volta. Ela ficou ali bem em cima da linha. Se o ginasta pisar na linha, mas não colocar o pé para fora, ele não é penalizado. Só conta se realmente o ginasta colocar o pé para fora da área permitida. Tem 28 anos de idade, dificuldade, execução, 13,8 no primeiro resultado. Um passinho ali para frente para fechar a aterrissagem. Segundo e último salto da ucraniana Radvilova, abrindo a final do salto. Executou uma boa participação, saltos com grau de dificuldade razoável. Agora ela faz, ao invés de entrar de frente, ela entra de costas na mesa. O 4-3-2 ali ao fundo é o número do salto dela. É um mortal para trás com uma pirueta, bem executado. Também não tem
desvio de direção significativo, uma boa distância. Esteve nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, individual geral, assimétricas, trave, solo. No salto ela não participou no Rio de Janeiro, mas esteve no Rio de Janeiro. Então a gente tem 13,8, 13,5 com 13,66 na média. Ela é a primeira a se apresentar, tem esse primeiro resultado registrado, Radvilova da Ucrânia. Depois dela, também da Ucrânia, Iana Federova. Hashtag ginástica no Sport TV, segunda das 5 finais do dia, primeiro dos 2 dias de finais da etapa de Osijek, na Croácia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística por aparelhos. Mais lenta na aproximação, Henrique? É uma corrida de aproximação, ela não teve ali tanta velocidade como a ginasta anterior, mas em compensação, depois que toca a mesa de salto, ela atinge mais altura. E o detalhe, elas executaram o mesmo salto, uma pirueta para trás, mas essa ginasta tem mais altura, tem menos desvio. É um salto que ainda não tem um grau de dificuldade tão alto. Ela faz apenas 360 graus de giro depois que toca a mesa de salto. Faz uma pirueta. E fica com 13,4. Basicamente na média, bem pertinho do resultado dela ontem na classificação. Segunda final, depois do solo no masculino salto para as mulheres. Segunda das 8 finalistas, último salto da Federova. É um salto com uma execução melhor do que a ginasta anterior, mas ela tem um grau de dificuldade muito menor. Foram 2 participantes da Ucrânia, 2 representantes da Ucrânia. Outra regra importante dessas finais, só podem ter 2 atletas participando do mesmo país. Então as 2 representantes que competiram até aqui foram da Ucrânia. A Ucrânia já não pode ter mais nenhuma atleta classificada para essa final. E o salto realizado, a reversão, mortal grupado para frente, cravado, sem dar passos. Temos um 13,6 da média da primeira da Radvilova, 13,4 no primeiro salto dela, parece ali satisfeita. 13,4 e 13,0, né? Então a média de 13,2, ela está em segundo, porque foi a segunda a se apresentar. Teremos agora a norueguesa Eriksen. Última etapa de Doha, digamos assim, uma etapa maior, mais pesada, com grandes concorrentes. Carey, a americana, foi a melhor. Você viu que na média, na classificação para essa final, ela teve menos de 13, né? Nos saltos classificatórios. E ela agora, na sua participação, ela não consegue ali entrar muito bem na mesa de salto. Ela quase não toca as mãos. Entrou muito alto. Fez um mortal grupado. Ela não executou o salto que ela apresentou, o número ao fundo. Ela realizou apenas um mortal na posição grupada. Ela quase não toca as mãos ali na mesa para ter o segundo momento de voo no salto. E aí não foi possível ela girar as piruetas. Vai receber uma nota agora bem abaixo das demais atletas. Ela no Mundial do ano passado, no segundo semestre do ano passado, como principal resultado, principal entre aspas, né? Mas digamos assim, o menos pior, ficou na posição de número 73 no individual geral. Lembrando que essa etapa é uma etapa da Copa do Mundo com finais por aparelhos. Ficou com menos de 12 no primeiro salto. Agora uma participação um pouco melhor do que na sua primeira passagem, no seu primeiro salto. Ela fez uma abordagem lateral nesse momento. Então ela
faz a corrida, abordagem lateral no salto, um mortal. Ela não definiu muito bem se estava na posição carpada ou esticada. Olha esse detalhe, as linhas em que o ginasta deve aterrissar dentro da área permitida. Ela conseguiu executar o salto sem desvios significativos. Uma das caçulas desse aparelho, né? Tem apenas 17 anos de idade. 13,6 Radvilova, 0,2 Federova. Deve ficar com uma média bem abaixo. Ela fica com 11,8, 11,5, 12,1. 11,8 é o resultado dela ainda na terceira colocação, porque foi a terceira a se apresentar. Hashtag ginástica no Sport TV, hoje às 11 da manhã, amanhã a partir das 10 da manhã, hora de Brasília, com o último dia de finais. Uma das principais concorrentes a pódio, Teja Belak, da Eslovênia. Pirueta, um outro nível, né? Velocidade, aproximação, explosão. Exatamente, uma ginasta finalista europeia, competiu nos Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais. Ela faz um salto com um grau de dificuldade maior, uma reversão mortal para frente estendido com uma pirueta. Ela chega ali a colocar o pé para fora da área permitida, mas o grau de dificuldade desse salto compensa, é o salto mais difícil apresentado até aqui. Top 20 no último Mundial e há 3 anos também nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nesse aparelho no salto, a representante da Eslovênia, Teja Belak. Aí a toque, o mortal para frente com 360 graus de giro. Ali o pé direito para fora da área permitida. Um pequeno desconto por esse erro de execução, mas em compensação um grau de dificuldade alto, vai receber uma boa nota. O resultado aqui individualmente de um salto, são 2 por ginasta, um 13,8 da Radvilova. O dela agora passa a ser o melhor com 13,9, seu primeiro. O último salto de Belak da Eslovênia, mostrando variação, Henrique. Também com o segundo salto com um grau de dificuldade maior, uma variação de uma abordagem no primeiro de frente, agora ela entra de costas na mesa de salto. Todas as ginastas apresentaram 4-3-2 o salto, ela faz 4-3-3, meio giro a mais, ela faz então 180 graus a mais de giro que as demais atletas. Uma pirueta e meia, um passo largo na aterrissagem. Ela teve os 2 saltos, ela acabou dando um passo grande no final da apresentação. Radvilova, protocolarmente aplaudindo, né? Ela faz 13,7 por 0,15, digamos assim. Ela toma a liderança da ucraniana com 13,75. Está na frente agora a Belak da Eslovênia. Israel ganhou no masculino a primeira final no solo. Vem aí a israelense Haas se apresentando também no salto. Um resultado prévio não muito bom assim. A gente lembra o resultado de ontem e anteontem das eliminatórias, que é eliminado. Não há um resultado cumulativo. Henrique. Uma pirueta, um salto um pouco mais simples que a ginasta anterior, também meio giro a menos. Já não teve tanta altura no segundo voo, depois que ela toca a mesa de salto. Esse é o momento mais importante no salto. É o momento em que depois que a ginasta toca e realiza o giro no ar com uma pirueta. Henrique tem 15 anos de idade, israelense. Ginasta bem jovem, completa 16 anos nesse ano de 2019. Essa é uma exigência também da organização da competição. A ginasta tem que ter
16 anos no ano do evento, então ela pode participar ainda com 15 anos e precisa completar essa idade no ano de 2019, porque essa é a idade mínima para participação no evento. 13.1 no primeiro salto. Uma reversão mortal grupado para frente, um salto bem mais simples que o da ginasta anterior. Não assume aí a primeira posição. Vamos ter a Eslovênia ainda à frente na disputa do salto feminino. Galera chegando aqui, Henrique, fazendo algumas perguntas, considerações pela hashtag. A Poliane fala da renovação que a gente percebe na ginástica, com muitas caras novas. Uma pergunta do Rafael aqui, Henrique, se o Campeonato Mundial desse ano, em outubro, em Stuttgart, na Alemanha, será classificatório para o ano que vem, para as Olimpíadas. Sim, o Campeonato Mundial em Stuttgart é o principal evento que distribui vagas para os Jogos Olímpicos em 2020. Vamos conhecer as 12 equipes que compõem a ginástica artística nos Jogos Olímpicos, vão ser definidas agora no Mundial de 2019. Haas de Israel na média com 12.8, na quarta colocação no total de 5 atletas que se apresentaram. Tkalšek da Croácia é a próxima, antepenúltima na ordem. Com 13.2 das eliminatórias. A galera tá animada, será? Uma croata se apresentando em Osijek, na Croácia. Etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, finais por aparelhos. Primeiro dia de finais. A altura, né, o alcance que ela tem. Ela é a veterana dessas finalistas, com 30 anos de idade. Aí executou um salto com alto grau de dificuldade, uma reversão mortal para frente com uma pirueta. Ela toca de frente, faz um mortal carpado, uma pirueta, chegada bem agachada. Ela vai ter um desconto muito grande de execução. Por isso. Mas já é um salto com um nível muito maior, com uma possibilidade de nota muito mais alta. Apenas essa chegada tão agachada, são muitos pontos que são perdidos por isso. Tem como um dos principais resultados no Campeonato Europeu, 5º lugar no individual geral do Europeu de 2013. Ela participa de grandes competições desde 2011. Pontou no primeiro. Galera curtiu, da Croácia, na Croácia, em Osijek, Tkalšek. A antepenúltima a se apresentar aparece com esse segundo salto, mais satisfeito, Henrique. Um salto com um grau de dificuldade um pouco mais simples, mas com uma execução agora muito melhor do que na primeira passagem. Corrida de aproximação. Ela faz um elemento preparatório, a entrada de costas, o mortal, uma pirueta. Chegada com apenas um pequeno passo para trás, na direção correta. Uma ginasta muito experiente, está sempre competindo as principais competições, Campeonato Mundial. Ela é uma das principais representantes da Croácia. Nas etapas de Copa do Mundo realizadas nesse país, é uma ginasta que também sempre avança às finais, muitas vezes conquista medalhas. Essa, por enquanto, a líder da Eslovênia, Belak, com 13.75. Ela, Radivilova e Fedorova. As três continuam sendo as melhores. Na média, 13.1. Ficou bem pertinho a Tkalšek da Fedorova, mas está na quarta colocação. Também da Eslovênia agora, a Kiselev é a penúltima a se apresentar. 13,5 na média nas classificatórias. É pódio, hein? Uma atleta que tem a condição aí de disputar as 3 primeiras posições. Tem grau de dificuldade mais alto nas suas apresentações. Tem que acertar a sua execução.
Quase caiu, né? Vem de um top 15, um 14º lugar no Mundial do ano passado. Ela hoje executou um salto com grau de dificuldade bom, uma chegada imprecisa. Ela faz uma reversão mortal para frente na posição grupada com uma pirueta, 2 passos largos. Quase não conseguiu ficar de pé. Só eu fico com o coração na mão na hora que os atletas vão executar os saltos. É aqui a Bárbara Chaves participando, dividindo essa angústia pelo jeito. E hoje não tem brasileiro ainda. É verdade. Calma, Bárbara. Não precisa pra tanto. Fica tranquila. Curte aí. É muita explosão, né? Naturalmente a velocidade de aproximação é muito alta, né? Kiselev da Eslovênia com 13.1. Ela fez uma fisionomia ali, ela sabe que 13.1 não foi uma boa nota, ela precisava de mais para tentar ali atingir as primeiras posições. Vamos acompanhar a segunda passagem. De novo, parecia replay, né? Novamente a mesma falha de execução, faltou um pouco de altura. As chegadas ela precisou dar 2 passos para trás. Ela sabe que podia ter feito uma participação melhor, é uma ginasta muito experiente. O ginasta, quando está nessa fase da carreira, ele sabe exatamente quando sai da sua apresentação se foi o suficiente para ganhar uma medalha ou se não. Ela tinha até uma possibilidade de estar disputando ali a medalha de ouro, a primeira posição com a ginasta também da Eslovênia, mas hoje não foram boas execuções na sua apresentação. A apresentação da eslovena Kiselev, a penúltima a se apresentar, liderança provisória para a Belak, sua compatriota também da Eslovênia. Tá aliviada, não? Vai ganhar a medalha de ouro pelo jeito. Só falta a egípcia Hussein. Ela fica ao todo com 13.2. Temos uma nova terceira colocada. É dobradinha praticamente das eslovenas no pódio. Ela acabou de tirar dali a Fedorova, né? A Divilova na segunda colocação, Belak na primeira colocação, Kiselev em terceiro. Só falta a egípcia de 17 anos de idade, Farah Hussein. Uma velocidade assim muito alta de aproximação, com uma curiosidade também, levanta a perna esquerda antes de começar a correr. O Egito é um país que está começando a se destacar na ginástica, não tem uma participação muito ativa nas competições internacionais, mas é muito interessante ver a participação desse país aí atingindo uma final em etapa de Copa do Mundo. A ginasta faz uma reversão ao mortal carpado para frente, um salto um pouco simples, sem um grau de dificuldade tão alto, com piruetas na segunda fase, mas uma boa execução. Poderia ter atingido mais altura, um pouco mais de distância da mesa. A gente vê nesse detalhe aí como o pé dela ainda passa um pouco próximo à mesa de salto, mas ela fica dentro da área permitida. Ali com 12,7, né? 4.2 de dificuldade, 8,5 na execução, sem penalidades. Na soma, 12.767, o primeiro resultado da Hussein, que vem para o segundo e último salto. A gente tira a média e depois confirma o pódio, pelo jeito, com vitória de Belak da Eslovênia. Próxima competição por países, a Eslovênia passaria a liderança com um ouro e um bronze. Agora com a Kiselev também fechando esse pódio. Um pouco essa cerimônia de premiação com o hino da Eslovênia. Na sequência, cavalo com alças, que é uma prova masculina, um aparelho masculino. Sem muita potência mais uma vez, né? Realizou um mortal estendido com uma pirueta. Exatamente, faltou um pouco de potência na segunda fase do voo, mas interessante. Aí agora um salto com grau de dificuldade um pouco mais alto. O representante do Egito já consegue também agora tiver ali uma imprecisão na chegada, mas já consegue aí colocar o Egito no cenário internacional, disputando uma final na prova de salto. Mais uma vez para você, o salto de Farah Hussein, do Egito. Daqui a pouco o cavalo com alças, prova masculina. Na sequência, as assimétricas no feminino e as paralelas no masculino.
pra gente fechar esse primeiro dia. E é esse o pódio de Belak, Radvilova e Kiselev. Antes, o resultado da egípcia ficando na 7ª ou penúltima colocação, longe do pódio, portanto, com 12,8, longe entre aspas, né? Porque ela ficou a 0,4 de tentar furar e entrar nesse pódio na 3ª colocação à frente da Kiselev. Resultado insuficiente, ninguém tira desse primeiro lugar a Belak, Teja Belak, da Eslovênia, a melhor dessa prova. Agora eles vão se preparar rapidinho para voltarem já em instantes para a gente acompanhar essa cerimônia de premiação em Osijek, na Croácia. Aí o resultado: Belak, Radvilova, Kiselev, 13,7, 6 e 2, bem pertinho Fedorovic, Kalsek, também acima de 13 pontos, com 12 Reis e Hussein, e a Eriksen da Noruega foi a última pior, com 11,8.